Oi, gente, a paz do Senhor Jesus entre no seu lar, que a provisão, que o amor de Deus acompanhe sua família e seus caminhos, em nome de Jesus. E estamos aqui para mais um Acordei Assim. E hoje tá um pouquinho tarde já, estava aqui orando e fazendo meu devocional. E hoje eu acordei, a primeira coisa assim que eu pensei antes de levantar tudo é: ai, Senhor, o que eu vou falar no Acordei Assim de hoje, sabe? Mas assim, é tão bom quando a gente tá fazendo aquilo que ele manda, aquilo que é pra gente fazer, porque ele tem um propósito com isso, ele dá o caminho, sabe? Daí eu peguei meu celular, aí tinha uma mensagem de uma amiga falando que tinha alguns erro de escrita, né? Na capa do vídeo. Então eu falei assim, mas meu Deus, de novo, sabe? Já era a segunda vez que acontecia esse erro. O engraçado, não é engraçado, mas aí depois eu me peguei e eu fiquei tranquila assim. Aí depois eu me peguei pensando, cara, se fosse alguns meses atrás, eu me surpreendi comigo mesmo nesse sentido. Porque se fosse alguns meses atrás, eu estaria me sentindo, sabe, super mal. Nossa, errei, gente. Nossa, de novo, erro bobo, sabe? Uma letra numa palavra, sabe? Erro de principiante, erro básico, erro de atenção, de novo, e não foi a primeira vez, sabe? Eu estaria me martirizando, eu estaria sofrendo, eu estaria pensando, ah, não vou fazer mais, toda hora isso. Eu estaria assim há um tempo atrás, porque eu sempre fui assim. Eu já procuro fazer as coisas corretamente para não ter que errar e não ter que me desculpar, não ter que corrigir, não ter que ter gente me chamando atenção porque errei. Na escola eu sofria muito quando eu errava, quando eu odeio ser chamada atenção por algo errado que eu fiz, então eu procuro sempre fazer tudo certinho. Pra não ter isso, não que seja errado errar, mas eu não gosto, né? Só que assim, eu acredito que a maioria das pessoas não gosta de errar. Só que tem gente que lidar melhor com o erro e tem gente que não se dá tão bem assim com os erros. Então eu me surpreendi comigo mesmo porque, inclusive hoje mesmo, o Espírito Santo falou no meu coração assim, é normal, você é humana, né? Então assim, é normal errar. Nós vamos errar todos os dias, por isso que a gente tem que acordar todos os dias e pedir perdão, porque a gente vai errar, às vezes a gente erra e nem percebe. Só que o que mais o que mais falou no meu coração foi o fato de ser de novo o mesmo erro, sabe? E um erro por falta de atenção. E quantas vezes a gente erra assim? Não é só com coisas bobas, mas às vezes é com coisas grandes também, por falta de atenção. Então, o que eu entendi com isso, que o Espírito Santo tava falando comigo mesmo, assim, olha, você tá errando por falta de atenção, preste mais atenção à sua volta, preste mais atenção no que você está fazendo. E eu creio que isso também é para eu passar para frente nesse sentido, de que não é só coisa boba, mas em tudo, sabe? Às vezes com dinheiro, você tá errando, às vezes a gente deixa de receber bênçãos, porque a gente erra no mesmo. A gente erra, a gente viu, Deus mostra ali, o Espírito Santo, ó, errou, a gente reconhece, só que por falta de atenção a gente vai lá e erra de novo. E às vezes não, muitas vezes, a gente deixa de receber algo do Senhor, porque o Senhor sabe que a gente não vai saber administrar. E não porque a gente não tem capacidade, mas porque a gente não presta atenção. Tudo que a gente aprende ao longo do caminho é para que a gente tenha algo lá na frente e não erre como erramos lá atrás. A maturidade traz isso, a experiência traz isso. E às vezes a gente sabe como fazer, a gente sabe como agir, a gente sabe como falar, mas por falta de atenção até no comando de Deus. Quando Deus, às vezes a gente pede algo a Deus, se Deus não responde, não é pra fazer, já tá aí. Ah, eu orei, Deus respondeu não, então não faz. Confirmação com Deus é isso. Se Deus responder sim ou não, ok. Mas se ele não responder, pra mim também é não. Eu penso assim, né?
Eu creio assim. Mas em coisas pequenas, de tipo, Deus dá vários sinais de que não é pra fazer, não é pra fazer, ou que é pra fazer, que é pra fazer, e a gente, por falta de atenção, a gente erra. Então, eu acordei assim de hoje, é isso, eu fiquei com isso na minha mente. Hoje eu acordei literalmente assim, pensando assim e vivendo de fato assim, que às vezes a gente erra por coisa boba, a gente erra por falta de atenção. Acontecem erros grandes e erros pequenos. É normal errar. Todo mundo erra. Quem nunca errou? Quem nunca vai errar? A gente só vai parar de errar quando a gente for morar com o Pai lá no céu. E enquanto a gente estiver nessa terra, vivendo em corpo humano, a gente vai errar. Só que o negócio presta atenção, sabe? Observa. Pensa antes de fazer, ora, para de ouvir outras vozes e começa a escutar a voz de Deus, presta atenção nos sinais que Deus te dá, sabe? Presta atenção no que tá na Bíblia, olha na Bíblia, lê, não entendi, lê de novo, sabe? Pede revelação pro Espírito Santo, mas não erre no mesmo, que enquanto a gente não aprender com coisas pequenas, a gente não vai aprender com coisas grandes. Então, que você pense nisso hoje, sabe? Não fique mal por errar, não se martirize. Inclusive, tem uma amiga, a da live, a Gleice, que nós combinamos de fazer a live, ela esqueceu e ela ficou muito mal. E eu falei pra ela, Gleice, é normal, quem nunca esqueceu de um horário de cabeleireiro, quem nunca perdeu a hora pro trabalho, quem nunca perdeu a hora de escola, quem nunca perdeu o horário de... Sabe, todo mundo erra e esses são erros que a gente que passa assim... Já foi, errou, a gente não prestou atenção, né? Atenção, é só atenção, para pra observar, sabe? É normal, mais uma vez, eu vou repetir, é normal errar. A gente vai errar, é normal. Mas o que não é normal é a gente errar várias vezes no mesmo, principalmente coisas pequenas, assim, sabe? Por falta, não é porque a gente não sabe, não é porque eu não fui ensinada, não fui instruída. É por falta de atenção. Presta mais atenção em Jesus, para as coisas maiores e para as coisas pequenas também. Preste mais atenção em Jesus, que aí a gente vai errar menos. Nós não vamos deixar de errar, mas nós iremos errar menos. Tá bom, gente? Esse foi o Acordei Assim de hoje. Acredito que amanhã tem novamente. E mesmo que eu não tenha nada edificante para falar, eu vou estar sempre aqui. Enquanto o Senhor falar pra mim, liga a câmera e grava, eu vou estar sempre aqui. Até a hora que Ele falar, isso era o que eu queria, tá bom? Então assim, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Tenham todos uma excelente semana. E, Di, obrigado por ter visto o meu erro e ter me dito. Que a gente tá tão acostumado a errar. Olha só, gente, só antes de concluir. Era um erro tão bobo, tão pequeno, quase imperceptível, que muita gente nem percebeu, muita gente nem reparou. E acontece isso com a gente também, a gente tá errando. São erros tão pequenos que as pessoas à nossa volta não reparam, não vê. E às vezes tem gente que vê e sequer te diz. Não sei, por medo, talvez. Mas é por isso que é importante nós mesmos nos olharmos para dentro, olharmos para nós, olharmos para a nossa volta e pensar onde eu tô errando. Qual foi o meu erro dessa vez? Vou prestar mais atenção em mim, vou prestar mais atenção na minha casa, vou prestar mais atenção na minha família, para eu saber onde eu tô errando, para eu corrigir, para que eu tenha experiência, para quando acontecer algo maior, eu saiba como lidar, sabe? Eu acho que é um pouco disso também. Amém? Se faz sentido pra você, deixa aqui nos comentários. E se inscreva no canal para acompanhar os outros vídeos do Acordei Assim. Eu creio que são palavras que, assim como me edificam primeiramente, de alguma forma te toca e te edifica também. Então até o próximo vídeo. Tchau!